Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou trazer mais um caso criminal para vocês. Vamos falar do caso do goleiro Bruno. Uma viagem realmente sem volta, pois em junho de 2010, a jovem chamada Elisa Samúdio, ela simplesmente desapareceu. Bruno, que na época era goleiro do Flamengo e seu ex-amante, foi condenado como uma espécie de mandante do crime que acabou chocando o Brasil. Pois no dia 4 de junho de 2010, Elisa Samúdio deixou um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com destino era para um sítio do Bruno, que era goleiro do Flamengo e suposto pai do seu filho que ela estava esperando. Uma distância cerca de 500 quilômetros que separava o hotel até o sítio do jogador em Esmeraldas, que era a região metropolitana de Belo Horizonte. O motivo da viagem era a promessa de um apartamento no nome dela e do reconhecimento da paternidade do filho. A Elisa embarcou com a criança no carro do goleiro. Ao volante estava Luiz Henrique Romão, mais conhecido como Macarrão, que seria uma espécie de secretário e melhor amigo do Bruno. Um menor armado se escondia no porta-malas, sendo que a violência contra a moça começou ainda nesta viagem e com o carro em movimento. O adolescente pulou para o banco de trás e rendeu Elisa, após levar coronhadas na cabeça. Mãe e filho foram levados para este sítio, onde ficaram sob vigilância dos comparsas do jogador até o dia 10 de junho. Neste período, Bruno visitou o sítio. No dia 10, Elisa foi levada para a casa de Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, um ex-policial civil que já tinha envolvimento em outros crimes. Segundo relatos dos envolvidos, que constam no inquérito policial e também no processo penal, Bola teria matado Elisa Samúdio. O depoimento de um menor que participou do assassinato foi essencial para que a polícia juntasse as peças do quebra-cabeça. O inquérito foi concluído no dia 30 de julho de 2010 e Bruno foi apontado como mandante deste crime. Outras 8 pessoas foram indiciadas, incluindo Macarrão e Bola. Em 2012 e 2013, a justiça os considerou culpados. Era a época da Copa do Mundo e o crime mobilizou a equipe de jornalismo, de todas as empresas de jornalismo. As notícias sobre este desaparecimento da Elisa Samúdio surgiram a partir do dia 26 de junho de 2010, quando o filho dela, o Bruninho, foi encontrado pela polícia na casa de desconhecidos. Antes de desaparecer, a jovem lutava na justiça para que Bruno reconhecesse a paternidade da criança. A polícia do Rio de Janeiro também entrou no caso para acompanhar o andamento do processo de sequestro e lesão corporal da jovem, que teria ocorrido no estado. Desde então, muitos telejornais reportaram tudo o que estava acontecendo durante esse período. Outros programas deram bastante ênfase na vida do goleiro Bruno, após ele ir em diversas baladas, curtir com os amigos, e a amizade dele entre ele e o Macarrão. Bom, no dia 6 de julho de 2010, Bruno e Macarrão tiveram a prisão preventiva decretada e eles se entregaram à polícia do Rio de Janeiro no dia seguinte. Para a decretação da prisão foi decisivo o depoimento do primo de Bruno, um menor de 17 anos, que contou detalhes do sequestro e morte da Elisa. No dia 8, o goleiro e seu comparsa foram transferidos para um presídio de Minas. Em muitas entrevistas que eles acabaram participando, existiram muitas especulações sobre quem realmente acabou assassinando Elisa Samúdio. Bola surgiu como o principal suspeito da execução e ocultação do cadáver da jovem no dia anterior, após o depoimento do adolescente envolvido no caso. Um perfil do assassino foi feito no jornal. E a reportagem que acabou passando falou alguns requintes de crueldade que foram feitos com ela. Mesmo assim, nenhum corpo foi encontrado. E esta foi uma dos maiores motivos da defesa. Se não existe corpo, não existe crime. Sendo assim, mesmo sem o corpo, ele foi preso e foi decretada a prisão do Macarrão também, como uma espécie do mandante, do executor do crime.
Bom, Daiane de Souza, que é ex-mulher de Bruno, chegou a ser presa sob a suspeita do envolvimento do sequestro e a morte de Elisa, no dia 19 de dezembro de 2010. E até mesmo ela acabou concedendo alguma entrevista falando todos os seus fatos, né, que acabaram cometendo sobre este crime. E ela disse que recebeu o bebê de Elisa pelas mãos do goleiro, mas que não desconfiou das intenções de Bruno e dos amigos dela, né, em relação à ex-amante. Em novembro de 2012, Macarrão foi condenado a 15 anos de prisão. No ano seguinte, em março, aconteceu o julgamento do goleiro Bruno. Ele pegou 22 anos e 3 meses. Um mês depois, a justiça condenou o ex-policial Bola a 22 anos de detenção, sendo que o julgamento de Bruno durou cerca de 4 dias e foi no Tribunal de Contagem em Minas Gerais. A sentença do ex-goleiro Bruno foi anunciada e ele foi condenado por todas as acusações: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado. Mas ressaltava que, pela lei vigente, ele poderia deixar a cadeia num prazo bem menor que 22 anos de pena, por ser réu primário. Até então, o goleiro já estava preso há cerca de 3 anos. Como tinha um bom comportamento e trabalhava na penitenciária, ele poderia passar para o regime semiaberto, permite trabalhar fora e voltar para dormir na cadeia. Bom, após todos esses acontecimentos, até hoje o corpo dela jamais foi encontrado e ela acabou, infelizmente, perdendo sua vida. Existem muitos relatos que ela estaria em um lugar na Europa, justamente para desfocar as investigações, né? E eu deixo este caso aqui para que vocês possam conhecer um pouco mais, beleza? Bom, mais um vídeo aí, galera. Espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar na divulgação do canal. E não se esqueça sempre de se inscrever para receber as nossas notificações. Lembrando, se você tem sugestão de tema que gostaria que eu falasse aqui no canal, pode colocar nos comentários que na medida do possível estarei fazendo para próximos temas, beleza? Então, obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!